Olá, meus queridos amigos. Hoje nós vamos falar a respeito do último sinal. O que está faltando para Jesus voltar? Existia uma profecia que apontava para o momento exato do nascimento de Jesus nessa terra. Ou seja, quando foi para Jesus vir pela primeira vez nessa terra, existia uma profecia que marcava a hora certa. É o que o apóstolo Paulo nos diz aqui em Gálatas, capítulo 4, versos 4. Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, no momento exato, no momento certo, sem se adiantar e sem se atrasar, ali Jesus nasce neste mundo. Então, existia uma profecia que apontava para o momento exato da primeira vinda de Jesus. Da mesma forma, existe também profecias que apontam para o momento exato da segunda vinda de Jesus a essa terra. Em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 36, diz que a respeito desse dia e hora, desse momento exato da segunda volta de Jesus, ninguém sabe, nem o Filho sabe, senão o Pai. Ele diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Porém, ainda em Mateus 24, a partir do versículo 1 em diante, Jesus ele fala a respeito dos sinais. Ele nos deixou alguns sinais para que a gente pudesse saber quando esse evento, a sua segunda vinda a este mundo, estivesse próximo. Quais são os sinais? Aqui em Mateus 24, aparece como sinais guerras, rumores de guerras, fome. Então, tudo isso nós estamos vendo acontecer. Guerras, nos nossos dias, tem acontecido. Rumores de guerras, fome, terremotos, pestes, ou seja, doenças aí perigosas que têm matado muita gente. É o que tem acontecido, né, nos nossos dias. Então, todos esses sinais aqui, eles têm se cumprido diante dos nossos olhos. Mas a pergunta que se faz é o que está faltando ainda acontecer? Qual seria o último sinal? Antes de nós falarmos a respeito desse último sinal, a gente pode falar também, aqui no que diz Mateus 24, 11, 12, que diz também que surgiriam muitos falsos profetas e enganaria muitos. É o que tem acontecido também. Muitos falsos profetas têm surgido com vários tipos de doutrinas, pregando por aí, enganando as pessoas. O versículo 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Hoje a gente percebe que realmente esse versículo ele tem se cumprido, porque o amor tem se esfriado. Coisas terríveis aí têm acontecido, coisas que a gente só ouvia ou assistia pela TV até algum tempo atrás, agora tem acontecido na nossa cidade, na nossa rua, por que não dizer em algumas situações, até mesmo na nossa família. Então, o amor tem se esfriado. O verso 13 chama a atenção para a perseverança. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em meio a tudo isso, a gente necessita perseverar nos caminhos do Senhor. A salvação é que ela é prometida àquele que perseverar. Então, no versículo 14, de Mateus 24, 14,
nos mostra qual seria o último sinal, o último acontecimento para a volta de Jesus. O versículo 14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então aqui está o último sinal, o último acontecimento, de acordo com a profecia bíblica, de acordo com Mateus 24, o último sinal seria a pregação do evangelho. Mas por quê? Porque Jesus não vai aceitar desculpas naquele dia. Quando ele surgir nas nuvens dos céus, aí a pessoa poderia dizer assim: Não, Senhor, mas eu nunca ouvi falar da tua mensagem, ninguém nunca pregou para mim, nunca ouvi, como que eu poderia te aceitar? Então, ele vai esperar justamente isso aqui se cumprir, a pregação do Evangelho ser concluída, como sendo o último sinal para ele poder retornar uma segunda vez a essa terra. E o Evangelho ele tem sido pregado, ele tem sido anunciado, ele tem sido levado, e a gente percebe que, do jeito que a coisa está, isso aqui não demora muito para acontecer, porque hoje a gente tem muitas facilidades para pregar a mensagem, para pregar o Evangelho. Há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, a coisa era um pouco mais difícil, mas hoje não, está bem mais fácil. O Evangelho está bem mais acessível a todas as pessoas. Então, este seria o último acontecimento, este é o último acontecimento, o último sinal, a pregação do Evangelho. A pessoa não vai poder dizer: Senhor, eu nunca ouvi, porque se preciso for, Jesus vai colocar um telão mostrando aqui, ó, tá vendo? Você está dizendo que nunca ouviu da mensagem, mas aqui, ó, tal dia, naquele dia e hora, alguém bateu na sua porta, me falou do amor de Jesus, você assistiu aquele vídeo e você rejeitou, você não quis. Então, meu amigo, que você possa refletir a respeito desse assunto, saber que esse último acontecimento, ele está em andamento. Logo mais essa obra, essa mensagem será concluída. Então, Jesus voltará nas nuvens dos céus.